Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Divinamente, onde nós queremos aprender a copiar também a forma de pensar, as emoções de Cristo. E para isso, estou aqui com meu amigo Johnny. E aí, meu amigo? E aí, meu amigo? Que honra tê-lo aqui para mais uma temporada de Divinamente. E olha só, hoje nós vamos conversar sobre qual é um método bíblico para a gente gerenciar as nossas emoções. Vamos lá. Meu amigo, o que a Bíblia fala pra gente sobre as emoções e existe alguma forma de a gente gerenciar o que parece ser esse cavalo indomável que são as nossas emoções? Sim, eu tenho percebido, estudando emoções e estudando a Bíblia, que a Bíblia, obviamente, é completa. A Bíblia é suficiente. Sim. O que é insuficiente é a nossa capacidade de compreender tudo que tem lá, né? Até alguns dias atrás uma pessoa falou assim para mim: nós não precisamos misturar Bíblia e ciência porque a Bíblia é suficiente. Sim. Eu falei, sim, obviamente, a Bíblia é suficiente. A nossa capacidade de interpretá-la que não é. Assim como nós precisamos do português para conseguir extrair de lá o que tem, assim como se a gente quiser compreender ainda mais, a gente vai estudar o grego, o hebraico, as línguas, né? As línguas, os idiomas. A gente precisa de um certo conhecimento humano para poder extrair tudo que tem lá de sabedoria e de conhecimento que é espiritual. Porque ela é a palavra de Deus na linguagem humana. Né? Exato. Exatamente. Então a gente precisa de alguns conhecimentos humanos. E quanto mais a gente vai absorvendo da verdadeira ciência, e a ciência ela não está em concorrência ou em conflito com as escrituras, com a fé, até porque quando a gente olha para a ciência de um ponto de vista mais conceitual, ela é uma busca pela verdade. Sim. E Cristo é a verdade. Então a ciência pode fazer outros caminhos muito mais tortuosos e errantes, mas ela, quando acha a verdade, ela acha Cristo. Sim. Então, quando a gente olha para o jeito que hoje se recomenda de se olhar para as emoções, como é que a terapia cognitivo-comportamental, como é que a terapia do esquema, como é que uma série de ciências humanas nos ajudam, e isso são conhecimentos muito valiosos, como é que elas nos ajudam a lidar com as nossas emoções, mas quando a gente vai olhar para as escrituras, tá lá. A gente é que não estava conseguindo compreender ainda, porque nós ainda não éramos fluentes nessa linguagem, nesse idioma. E agora eu vejo Deus despertando realmente a igreja para essa maturidade nas emoções, para amadurecer e para processar as emoções. Já dissemos aqui em um vídeo que emoções são como sementes, né? Elas não são uma obra pronta, mas elas carregam um potencial muito grande quando bem semeadas, quando lançadas sobre uma terra boa, a terra boa de Cristo. Por exemplo, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, é uma semente que a gente lança numa terra boa. E quando a gente pega uma semente e lança numa terra boa e tem um cultivo, um processo de gestão, de gerenciamento de forma adequada, vai produzir fruto. Sim. E o fruto do Espírito, ele tem um componente emocional muito intenso, né? Ou você acha que a gente produz paciência sem passar raiva? Não é? A gente vai ter que lidar com emoções. E o que é alegria? Exato. A gente vai ter que lidar. Então, todo o fruto, ele tem uma carga de maturidade a partir de uma produção emocional quando a gente gerencia, né? Sim. E quando a gente olha para Filipenses capítulo 4, a partir do verso 6, ali tem um método, um manual. Legal. Pode ficar claro assim, pode ficar hoje muito visível para todo mundo quando estiver diante de uma emoção, como é que eu gerencio essa emoção de um jeito bíblico e de um jeito inteligente, né? Então é aquele texto que diz que nós não devemos ficar preocupados por coisa alguma, não se preocupem por coisa alguma, antes sejam em tudo conhecidas diante de Deus as vossas petições com súplicas e ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar seu coração, seus pensamentos e sentimentos em
Cristo Jesus. E aí ele diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se tem virtude, tem louvor, nisso vocês pensem. E o Deus da paz estará com vocês. Então, dentro desse conjunto de 3 versículos, a gente tem um manual completo de gestão das emoções. Maravilhoso. E eu juntei aí esse método em 5 P's. 5 P's. Né, sempre o método Johnny. O método Johnny. Ou 5 P's ou senão eu não lembro, entendeu? Entendi. Eu faço assim porque senão a minha memória é muito... Eu preciso de alguma regrinha para poder lembrar, fixar, né? Então, o primeiro P, qual que é o primeiro P desse método bíblico de gestão das emoções? É a preocupação. Então, ele diz, não se preocupem, mas quando eu digo preocupação, eu não estou dizendo especificamente dessa emoção, preocupação, ansiedade, mas de nomear, de identificar qual é a emoção, qual é a inquietação? Tem até outras traduções que vão dizer, né, não vos inquieteis por coisa alguma. Então, qual é a emoção? Qual é a inquietação? Você conseguir identificar, você trazer luz, você acender a luz, trazer esse entendimento, de observar, de entender qual é a emoção que eu estou sentindo, né? De acender a luz ali como Deus, vamos colocar ordem nesse caos, então haja luz. Então, trazer essa luz, identificar... Não ter medo de identificar. Não ter medo de identificar. Pelo contrário, ter medo de não identificar, porque aquilo que você identifica, você sabe como reagir. Aquilo que você não identifica gera ansiedade. O desconhecido gera mais ansiedade. Então, é não ter medo nem do próprio medo. Sentir medo, né? Acender a luz. Então, identificar a preocupação. Então, o primeiro passo é a preocupação. O segundo P é a petição. E aí você vai da preocupação para petição. E isso é coerente com o que a gente vê em todas as Sagradas Escrituras, que toda emoção é um convite para oração. Toda emoção está nos levando, nos movimentando, e a gente já falou aqui também em outros vídeos que emoção é um movimento. Ela tem o propósito de te colocar em movimento. A palavra emoção, no latim, emovere, é movimento, movimentação, é um motor, é aquilo que te impulsiona. E a questão é para onde a emoção deve nos movimentar. As emoções, como um atributo divino, elas querem nos conectar ao nosso Criador. E toda emoção, ela tem essa função de nos atrair para Deus. Toda emoção é um convite, é um chamado para a oração. E oração, a gente por vezes acha que emoção, ou que a oração é um meio para a gente obter alguma coisa, né? E a oração, quando a gente vê o propósito macro das Escrituras, a oração não é o meio, a oração é o fim. É o fim, porque é relacionamento. Exato, é relacionamento. Então, a gente aproveitar cada emoção como uma desculpa, como uma fome para o pão, como um convite para Deus. E aí a gente vai para esse lugar. E aí, quando a gente leva a emoção para esse encontro, para esse lugar, para a oração, isso vai nos fazer chegar no terceiro P. E aí dentro desse ambiente que a gente vai experimentar a paz, que excede todo entendimento. Então, nós não temos que fugir das emoções. Nós temos que fugir para Deus diante das emoções. Não é fugir de Deus, é fugir para Deus. E aproveitar, não é jogar fora essa semente. É você pegar essa semente, que é a emoção, e poder semear. Não é repreender, ficar ali, guardar a semente, esconder ela em algum lugar, esconder ela dentro do bolso, ela não vai produzir nada, pelo contrário, ela vai apodrecer. Então é a gente saber o que fazer mesmo. Grande parte dos nossos problemas emocionais é que a gente repreendia, demonizava, e aí a gente despreza um processo que vai gerar em nós muitos frutos. Porque a gente tinha medo, porque a gente repreendia, demonizava. E aí eu até gosto de dizer que emoção não é demônio, emoção é hormônio. É um processo. Muito bom. É um processo que está acontecendo ali. Até tem uma... Eu sei que você fez um podcast com a Cassiane, né? Tem uma música da Cassiane que ela diz que Deus não rejeita oração. Que oração é alimento, né? Aí eu fiz uma paródia, depois eu descobri que ela não gostava muito de paródia. Aí eu até tô evitando de cantar, mas hoje eu vou cantar aqui. Não vou cantar não, vou só falar. Que Deus não rejeita a emoção.
Emoção é movimento. Ok. É um movimento nessa direção. Não vou cantar, vou só citar. Legal, legal. Né? Deus não rejeita emoção. Emoção é movimento que nos leva para mais perto de Deus. E aí é nesse lugar que a gente vai experimentar uma paz que excede todo entendimento. Então não é uma paz pela ausência de guerras. Ok. É uma paz em meio às guerras pela certeza de que nós estamos em Cristo. Muito bom. E aí, quando a gente experimenta essa paz que excede todo entendimento, ela guarda o nosso coração. Então, o que guarda o nosso coração não é não ter guerras. Ok. O que guarda o nosso coração é estar com o nosso coração no coração de Cristo. E olha que interessante o que o texto diz. Mas a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos pensamentos e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, é como se o nosso coração entrasse dentro do coração de Cristo. E esse é o lugar mais seguro. É esse lugar em que o nosso coração entra dentro do coração de Jesus, e a oração é esse encontro de coração. A oração é um encontro de coração, onde o nosso coração se encontra com o coração de Deus. Sim. E Ele tem acesso às nossas emoções, para poder nos dar acesso às emoções dele. E aí a gente experimenta essa paz. É a emoção dele invadindo a nossa emoção. Isso é maravilhoso. Muito bom. Isso é lindo. E quem já experimentou isso, né? Você está no meio de um problemaço, você está no meio de uma emoção muito negativa, de medo, de raiva, de ansiedade, e de repente você entra dentro desse lugar e vem essa paz que excede todo entendimento e guarda. E a gente lembra de Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarde seu coração. Onde? E aí onde a gente guarda? Porque eu escondo a palavra no coração, como a palavra nos ensina. O salmista vai dizer, né? A tua palavra eu escondi guardada no meu coração. Então, o coração é preciosíssimo, porque lá dentro eu tenho guardado a palavra. Mas se a palavra está guardada no coração, mas o coração não está bem guardado, eu coloco em risco aquilo que tem de mais precioso. Então eu preciso aprender a gerenciar minhas emoções, passar por esse processo, não me esconder desse processo, para eu poder guardar na paz que há em Cristo Jesus, dentro do coração de Jesus. É nesse encontro que está a nossa segurança. E aí vem o quarto passo. Então, preocupação, que nos leva para a petição, que vai nos levar para a paz que excede todo entendimento. Agora, a gente não pode parar por aí, porque a sede das nossas emoções, tanto as mais disfuncionais quanto as funcionais, está naquilo que a gente crê. Ok. Está naquilo que a gente pensa. Por isso Nossos que pensamentos. Filipenses 4:8, a sequência disso, ele vai dizer, agora finalmente, você quer completar o processo, vai examinar seus pensamentos. E aí você vai agora para o que você deve pensar. Muito bom. Porque você não pode impedir uma emoção de vir, é como uma onda. Você não consegue. Você está lá no meio do mar, a onda vai vir. Então, você sentir raiva, você sentir medo, você sentir tristeza, você vai sentir a partir do estímulo. Agora, você consegue identificar quais são os seus pensamentos que nutrem e que, misturados a essas emoções, vão gerar sentimentos. Então, qual é a diferença de emoção para sentimento? A emoção é essa reação instantânea, passageira, é esse movimento que vem a partir de um estímulo. Sentimento não. Sentimento é a mistura das suas emoções com os seus pensamentos e crenças. E aí, quando essas emoções são lidas, interpretadas pela verdade, por pensamentos que são os pensamentos de Deus, por pensamentos que não são meias verdades, não são mentiras, não são o que a gente acha, mas é a verdade de Deus, os pensamentos dele nos definindo. Essas emoções agora vão gerar sentimentos que são duradouros, que são agora construções. Emoções são reações, sentimentos são construções. A partir da conexão do que a gente sentiu como emoção com o que a gente crê. Por isso que ele vai dizer, você pode agora direcionar sua mente para pensamentos que são verdadeiros, puros, de boa fama, que tem virtude, que tem louvor. É nisso que você deve pensar. O seu pensamento você consegue direcionar
Você vai conseguir agora encharcar sua mente da verdade. Porque encharcando a sua mente de verdade, as emoções disfuncionais, aquelas emoções que são mais desproporcionais, aquelas emoções que são mais irracionais por vezes, elas estão por vezes enraizadas, conectadas a mentiras, a pensamentos mentirosos, a sofismas. E aí, se a palavra vai nos dizer que a verdade nos liberta, o raciocínio lógico vai nos dizer que o que nos aprisiona são as mentiras. Então, grande parte das nossas escravidões emocionais, se não toda a nossa escravidão emocional, ela está de alguma forma imbricada e ligada a uma mentira que a gente acreditou. A uma mentira sobre Deus, a uma mentira sobre nós, a uma mentira sobre os outros, né? E aí a gente trazer a verdade, trazer a luz, vai fazer com que o nosso processo de gestão emocional seja muito mais saudável e inteligente. E aí, depois que a gente fez isso, a gente vai para o último P, que é o mais encantador de todos. É onde nós queremos chegar. É onde nós queremos chegar, é a presença. É a presença de Deus, porque dizia: o Deus da paz estará com você. Não é só a paz de Deus, como se a paz de Deus fosse pouco. A paz de Deus te leva para esse lugar de renovação de mente pela verdade. E agora o Deus da paz estará com vocês. E aí é a presença de Deus. Então, o caminho de gestão emocional, que inclui tudo que a ciência tem de mais poderoso, que vai incluir essa identificação de emoções, que vai incluir esse questionamento socrático dos pensamentos e que vai identificar de onde vem, quais são as raízes, as crenças centrais. Sim. Todo esse processo, ele está de alguma forma sendo evidenciado nas Escrituras, sim, mas as Escrituras trazendo um olhar muito mais profundo, até dizendo que o principal é caminhar da preocupação para a presença. É nos levar de preocupados, da preocupação, não é para a gente esconder, reprimir ou fugir desse processo, é para a gente abraçar esse sofrimento, abraçar esse processo, mas fazer esse percurso, fazer esse calvário e entrar dentro dessa busca, desse caminho de busca, para que a gente encontre o verdadeiro fim para o qual nós somos criados, que é a presença de Deus, e desfrutarmos. E aí eu gosto dessa definição. Qual o propósito de Deus para o homem? O Catecismo de Westminster vai nos trazer, né? Não é simplesmente conhecer a Deus, não é simplesmente obedecer a Deus, mas é glorificar a Deus desfrutando eternamente dele. Eternamente. Já começou esse processo de Deus para as nossas emoções, caminhar da preocupação para a presença. Aí esses 5 P's ficam como uma forma prática da gente lembrar, né? Olha só, eu quero te dar uma dica, voltar nesse vídeo. Quantas vezes for necessário, você pegar o seu Filipenses capítulo número 4 e você escrever ali esses 5 P's, fixar talvez em algum lugar visível aí, para que nós possamos viver isso, esse caminho da preocupação até a presença. Meu amigo, muito obrigado por esse tempo aqui. Eu que agradeço. Sempre uma honra recebê-lo no nosso canal. E olha só, se você foi abençoado por esse vídeo, de alguma forma ele ministrou o seu coração, queria te fazer um pedido. Se inscreve aqui no canal para você receber todos os outros vídeos. Você também deixa um comentário, quem é que foi que falou com você aqui. Curte esse vídeo e pegue esse link e manda para as pessoas que você ama. Manda para as pessoas, manda para os grupos de amigos, para que eles possam ter acesso a isso e aprender biblicamente como gerenciar suas emoções. Que Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!